Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Zé do Araguaia contará a Bruno um segredo cabeludo. O homem estará na fazenda com Marcos para visitar Luana. Ele até mesmo ensinará o filho a tocar berrante. E depois de algumas tentativas, finalmente o rapaz conseguirá tocar, emocionando os familiares. Mas após momentos de tanta alegria, o Rei do Gado terá uma grande surpresa, já que ao conversar com o empregado, receberá uma bomba em seu colo. Zé do Araguaia estará cabisbaixo e o patrão irá querer saber o que está acontecendo com seu fiel escudeiro. O Bruno então indagará: "Me diga logo, Zé, o que houve com você, hein?" O Zé, neste momento, dirá: seu Bruno, essa história da dona Ana querer o fio." Sem entender exatamente o motivo para Zé rejeitar tanto a ideia de adotar uma criança, Bruno perguntará o motivo. Zé então acabará fazendo a revelação. "Acontece, seu Bruno, é que eu tenho um filho." Bruno ficará simplesmente incrédulo. "Pelo amor de Deus, não me diga isso, Zé. Que coisa maluca." O peão confirmará e dirá que o menino tem 12 anos. O fazendeiro irá querer saber se Dona Ana já sabe sobre essa história. Mas Zé franze o semblante e avisa: "Deus me livre, patrão. Ela me larga se souber de uma coisa dessa." Zé explica que aquelas sumidas que dava e que Dona Ana pensava que era safadeza com mulher, era na verdade para ver o filho. Ao ouvir isso, o Bruno continuará completamente incrédulo. "Mas tem cabimento uma coisa dessas, Zé?" O peão dirá que sabe muito bem que está errado, mas que Bruno também não conhece direito Dona Ana e que a mulher ficaria simplesmente furiosa com ele. Espantado, o pecuarista então contará ao funcionário que nunca imaginaria uma coisa dessa, e preocupado questionará: "Mas por que você nunca contou essa história?" Zé fala que tinha medo de revelar a alguém e Dona Ana descobrir. "Então, seu Bruno, é por isso que eu não quero outro filho. Eu já tenho um fio, e dois é besteira, né, patrão?" Bruno afirma que não e acha que seria besteira de Zé, e em seguida indaga: "Mas me diz uma coisa, Zé, não daria para vocês dois adotarem o próprio filho?" O peão, completamente assustado, avisará que não entende o que o patrão está falando. Neste momento, Bruno revela uma ideia um tanto pra lá de cabeluda para o amigo. "Olha só, Zé, me diga uma coisa primeiro. Com quem que tá esse menino?" O Zé conta que está com a avó. O fazendeiro então depois quer saber onde está a mãe da criança. E Zé diz: "A mãe caiu no mundo." O ricaço então pergunta se o garoto por acaso sabe que Zé é seu pai, e o peão confirma, contando que ele é quem sustenta o menino. Ainda sem entender onde Bruno quer chegar, o Zé questiona: "Mas por que o patrão está perguntando tudo isso?" Bruno, neste instante, revela que quer saber de tudo isso, pois tem a ideia de que talvez a avó do menino abra mão da guarda dele. Bruno ainda pergunta para Zé: "Você acha que isso é possível, Zé?" Zé lembra que ele é o pai e que a mulher teria que abrir a mão. O fazendeiro então por fim fala qual é a sua ideia. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela e qual é a ideia de Bruno, me conta aqui nos comentários de onde você tem acompanhado a novela, de qual cidade você tem assistido. Além disso, me conta se você gostaria que o Bruno e Luana tivessem um final feliz. Acham que os dois formam um bonito casal? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Além disso, não esquece de clicar no botão de joinha e de se inscrever aqui no canal para receber mais resumos da sua novela favorita. Agora vamos continuar para o vídeo. Olhando seriamente para Bruno, o pobre coitado do Zé pergunta: "E então, seu Bruno, qual que é a ideia?"
Bruno assim revela: vamos fazer o seguinte, quando eu voltar, eu vou com você buscar essa criança e a gente traz aqui e conta a dona Ana que fui eu que lhe arranjou esse menino. Zé passa a mão na cabeça preocupado, mas o patrão só pode estar maluco e eu vou enganar a dona Ana. Bruno tranquiliza: deixa a criança aqui com a dona Ana e quando ela começar a se afeiçoar ao menino, aí você conta toda a sua história para ela, Zé. Zé fala que fez filho em outra mulher e não em dona Ana, e que se ela souber disso, elimina ele. Mas Bruno avisa: que elimina nada, tô começando a achar que é você que não conhece direito a dona Ana. Zé, ainda muito preocupado, passa a mão no rosto, mas promete ao patrão que pensará muito no assunto. O Bruno, por fim, comenta: você pensa, mas pensa direito até a hora de eu voltar aqui. Neste momento, a conversa entre os dois é interrompida pela chegada de Marcos. Imediatamente, Zé disfarça e em seguida Bruno se despede de todos ali na fazenda, inclusive Luana. O homem abraça e beija sua amada, dizendo que logo mais voltará para vê-la. Mas neste meio tempo, Zé conseguirá convencer Dona Ana a adotar uma criança já crescida. Os dois estarão a sós e Zé conversará com Dona Ana, dizendo que o patrão vai arrumar uma criança para eles. Dona Ana, confusa, pergunta que criança seria essa e Zé revela: é que o patrão ficou com pena por demais de nós e ele diz que tem um menininho já grandinho que vai ajudar a gente na lida. A dona Ana, surpresa, fica muito feliz com a revelação e diz que aceita mesmo sendo uma criança mais velha. Mas ela ficará ainda mais feliz quando descobrir que Zé também quer a criança agora, e não como antes, disse que vai viver com o menino como se fosse realmente pai e filho. Logo, a dona Ana correrá para contar a novidade a Luana, que a abraçará a amiga e a parabenizará. A mocinha, no entanto, contará que também não vê a hora de ter os seus filhos em seus braços. Mas o que Luana não espera é que neste meio tempo Ralph estará tramando com Leia o seu assassinato. Mas a novela sofrerá uma grande reviravolta, já que Ralph terá outros planos para Luana e principalmente para Leia. Nos próximos capítulos, a Leia voltará a cair na lábia de Ralph. A mulher vai telefonar para o pilantra, passando a informação que ele precisa sobre Luana. Ela descobrirá o paradeiro da moça através de Lia e correrá para contar ao amante. Olha só, Ralph, a única coisa que eu soube é que Luana está na fazenda do Araguaia. O que você pretende fazer? Perguntará a perua. Ralph imediatamente diz: nada, eu mesmo não vou fazer nada. Era só o que eu queria saber, obrigado, dirá o pilantra encerrando a ligação. Será neste momento em que Leia perguntará se Ralph está mesmo sozinho e o que ele vai fazer com Luana quando encontrá-la. Se questionará a mulher aflita. Mas o pilantra, a esta altura, estará nos braços de Suzane. Ele conversará com a sua amante, afinal de contas, ela estará intrigada sobre a situação. Suzane não perderá tempo e perguntará a Ralph o que está acontecendo. Com um sorriso maligno no rosto, ele diz: olha só, Suzane, eu vou te contar a verdade. Eu inventei uma história mais maluca para poder me livrar de uma vez por todas da Leia. Eu estou contratando um jagunço para dar fim numa tal de Luana, aquela do Rei do Gado. Revelará o cafajeste na maior tranquilidade. A morena ficará assustada. Pelo amor de Deus, Ralph, do que você está falando? Você vai fazer isso mesmo? Perguntará ela. Ralph, no entanto, deixará claro que isso faz parte apenas de uma estratégia para deixar Leia apavorada e assim se livrar da perua. Tá maluca? Claro que não. Foi a única saída que eu encontrei para me livrar dela, explicará o malandro.
E insistindo para saber o que está acontecendo, Suzane perguntará: Mas como se livrar da Leia desta forma? O que você pretende fazer mesmo, Ralph? Pelo amor de Deus! Acontece que Ralph detalhará a situação e seu plano maligno. Ela agora nem pode mais me ver com medo de se comprometer. Ela acredita que eu sou todo dela. Mas acontece que no final das contas, as pessoas descobrirão que a Leia é a mandante de todo este plano. Eu vou me livrar da Leia de uma vez por todas desse jeito. Acontece que, preocupada, Suzane perguntará: Mas como assim, mandante Ralph? Por favor, me explica melhor. O Crápula, já perdendo a paciência, avisará: Eu estou falando grego? Claro que ela seria a mandante se o crime fosse consumado, mas eu não vou contratar ninguém para fazer uma barbaridade dessas. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu sou pela paz, detesto violência, garantirá Ralph. Suzane se mostrará aliviada com a situação. Que alívio, amor. Dessa vez você me assustou mesmo. Ralph, com um deboche, avisa: É isso mesmo que eu quero, Suzane. Eu quero assustar a Leia de uma vez por todas. Enquanto isso, na fazenda de Jeremias, o rei do café revelará uma importante decisão a Rafaela, que deixará a golpista de cabelos em pé e com medo de ser ainda desmascarada no próximo episódio. Jeremias estará almoçando com Rafaela, Tavinho e Judite, e de repente, sem mais e nem menos, o homem pedirá para que ela lhe conte o que sabe sobre Luana. Então, Rafaela, é vero que você encontrou ela em um acampamento? Rafaela responde que sim, e em seguida afirma: Eu fui até lá com o Marcos, tio. Ainda intrigado com a situação, o rei do café pergunta: Mas é verdade que ela é uma boia fria? Desconfortável, Rafaela diz: Bom, tio, pelo menos pelo que ela me conta. É isso o que eu sei dela. Tavinho, então, não perderá a oportunidade de alfinetar o Jeremias. Parece que o tio ficou impressionado mesmo com a tal da Luana. Jeremias, de cara feia, negará: Mas que impressionado? Eu não tô impressionado coisa nenhuma. Judite, mais uma vez, também meterá o bedelho onde não foi chamada. Eu acho que o senhor tá mesmo com a pulga atrás da orelha, seu Jeremias. Acho que ela pode ser mesmo sua sobrinha, né? Jeremias, ainda mais relutante, perderá a paciência de vez. Ah, mas não fala besteira, Judite. O maledeto do Bruno Mezenga armou essa história achando que eu sou trouxa. Na certa, encontrou ela em um canavial e contou essa história que ela jogou aqui na minha cara, achando que podia me enganar. Concluirá o homem, cheio de deboche com a situação. Acontece que ele tomará um susto, já que Tavinho revelará: Sabe, tio, o maledeto lá vive com a tal da Luana. Assustado, Jeremias questiona: Mas o quê? Como assim vive com ela? Rafaela então revela: É, tio, o seu sobrinho vive maritalmente com a Luana. Completamente assustado, Jeremias pergunta se os dois são amigados e Rafaela conclui que sim. Ainda perturbado com a informação, Jeremias conclui: Madonna Mia, mas aquela ragazza podia ser filha dele. Rafaela diz que podia mesmo, mas que o amor não vê essas coisas. Ainda de boca aberta, Jeremias estará incrédulo. Mas me diga uma coisa: e se aquela ragazza for filha do meu irmão Giacomo Guilherme? Madonna Mia, eles são primos. Tavinho concorda. Pois é, tio, e pensando nesse assunto, geneticamente, não pode dar certo. Jeremias, porém, chega à conclusão: Mas, meu Deus, deixa isso pra lá, porque se ela for uma Bertinazzi, o Bruno nunca queria se casar com ela. Vamos esquecer esse assunto.
Rafaela diz que é melhor mesmo, mas neste momento o telefone toca e a moça se sente aflita, afinal de contas mostrará interesse em saber se é Marcos ou não. É claro que Jeremias não gostará nem um pouco disso. Mas após ver que Rafaela ainda não esqueceu Bruno e interessado em saber a verdade sobre o passado da moça ou não, o ricaço terá uma grande ideia. Em um primeiro momento, ele estará ouvindo as lamentações do pobre coitado do Otávio e terá uma ideia: financiar a viagem do casal para a Itália, na esperança de que o ambiente romântico da região possa incentivar um romance entre eles. Tavinho então dirá: não adianta, eu nunca vou ter uma chance com a Rafaela, simplesmente porque ela é apaixonada por aquele cara. O Jeremias, furioso, avisará: não se ela for uma Berdinazzi. Se ela for minha sobrinha, ela não vai se apaixonar por ele de forma alguma. Nunca vou permitir isso. Acontece que questionará Tavinho: mas e se ela for, tio? E se ela não for uma Berdinazzi? O Jeremias deixará claro então: se não for, ela pode fazer o que quiser da vida, que eu estou pouco me importando, mas se for, terá que fazer a minha vontade para sempre e não pode se esquecer disso. Caso contrário, eu vou esquecer dela mesmo. Um dia eu esqueci que tinha uma irmã chamada Giovanna, porque ela se casou com o Mezenga. Então eu não vou esquecer uma sobrinha qualquer. Mas primeiro eu preciso ter certeza que essa história é verdadeira, afirmará o veterano. O Tavinho questionará Jeremias se ele pretende ir para a Itália, mas Jeremias compartilha sua ideia. Não, eu acho que eu não tenho mais idade para fazer uma viagem dessas, e eu não quero afastar dos meus negócios. Tavinho questiona o que ele deseja então, e Jeremias revela: você vai com ela, tá bem? E assim vai ter tempo para se entender com ela na viagem. Tavinho ficará assustado e diz que Rafaela não aceitará, mas Jeremias garante que a moça irá fazer o que ele quer. Após isso, Jeremias vai atrás de Rafaela e questiona se a moça lembra da viagem para a Itália. Ela confessa que sim. Em seguida, Jeremias diz: e eu tô rezando, Rafaela, para você ser uma Berdinazzi. Incomodada, a moça conta que realmente é sua sobrinha neta. Jeremias então conclui: mas eu quero acreditar nisso, Rafaela, mas primeiro eu preciso de uma prova. E é por isso que você vai para a Itália. A moça então dirá que vai fazer muito gosto desta viagem com o tio, mas Jeremias revela: você não vai para a Itália comigo, você vai para a Itália com o Tavinho. Rafaela ficará de olhos arregalados com a informação. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam destas cenas da novela O Rei do Gado? Acham que Rafaela aceitará fazer a viagem com Tavinho? Além disso, com quem você prefere que a moça tenha um final feliz? Marcos ou Otávio? Qual dos dois você gosta mais? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais acontecimentos bombásticos sobre o Rei do Gado. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que vou estar esperando por todos vocês. Além disso, não se esqueça, todos os dias depois da novela tem resumo no canal. Até mais e um abraço!